Miguel. Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Eu venho a vocês, almas humanas. Eu me apresento, eu os saúdo. Recebam a luz. Cada arcanjo traz sua presença no tempo terrestre estimado em 12 meses. De ano em ano este intervalo toma certa elasticidade. Mas nós governamos com a energia que nos é própria, no espaço e no tempo que nos é fixado pelo Pai, a fim de banhar o conjunto deste sistema solar de nossa vibração específica e da missão específica que nos é atribuída. Em seu ano terrestre anterior, o arcanjo Jofiel os conduziu ao período chamado a confrontação, a hora em que vocês deviam viver o reencontro interior. Hoje, neste novo ano terrestre e por um período que durará 14 a 16 meses, venho e manifesto-me através, antes de tudo, de elementos presentes na superfície deste planeta. Meu ano é o ano de meu combate. Meu ano é o ano em que os elementos entram no período que eu qualificaria de aquecimento, de excitação e de representação. No que lhes concerne, este ano não é o ano do combate, mas o ano de seu despertar total e final para a glória do Pai. Neste ano, vocês vão viver a iluminação absoluta das zonas de sombra interiores que os impediriam de ir onde devem ir, em função de suas escolhas, de suas orientações que foram postas durante os anos precedentes. O arcanjo do ano passado comunicou-lhes um calendário. Esse calendário era um calendário interior correspondente ao seu apocalipse e à sua revolução e sua revelação interiores. Sobrepõe-se a esse calendário um segundo calendário de origem cósmica e ele não sofre qualquer atraso. Ele é ilustrado pelo balé dos planetas, dos sóis e dos universos em seu céu. Seu céu, que deve começar a viver transformações importantes, ligadas às manifestações elementares e, sobretudo, aos balés dos planetas nos céus. Esse cálculo é diferente de seu cálculo interior. Seu cálculo interior terminará antes do cálculo exterior do tempo que se escoa sobre este planeta. Recordam que o que é humano está sujeito aos eventos do tempo, enquanto que o que é cósmico não sofre os mesmos riscos que vocês e obedece a movimentos celestes extremamente precisos, extremamente meticulosos, que não sofrem qualquer defasagem. Entre 25 de março de seu ano 2009 e 21 de dezembro de seu ano 2012, o que deve ser realizado será realizado integralmente. Venho manifestar-me através de manifestações elementares as mais potentes que a Terra terá a viver durante este ano. Não se preocupem além de medida do resultado desses elementos sobre sua Terra. Mas mantenham efetivamente um olho no céu, porque inúmeros serão os sinais que vocês ali revelarão e reencontrarão. Neste ano, o 25 de março inaugura sobre esta terra o período do Apocalipse, o período tão esperado e tão temido, que está, agora e já, chegando à sua consciência e à consciência deste planeta Terra. O mundo, tal como vocês o definem e o vivem, terá cessado irremediavelmente de existir o mais tardar em 21 de dezembro de 2012. Esse é um anúncio desejado e decretado pelo Pai. Esta data e essas datas são conhecidas desde extremamente muito tempo. Não lhes cabe, a vocês, seres humanos, combater o que quer que seja ou quem quer que seja, mas bem mais encontrar em vocês o espaço interior de resolução de seus antagonismos, porque vocês passaram o ano precedente a estabelecer escolhas, a anunciar essas escolhas e a levar a efeito essas escolhas. Hoje estas escolhas se concretizam em sua matéria e em sua dimensão. Qualquer resistência ao estabelecimento de sua luz está condenada ao fracasso. Não vão no sentido da tensão, mas no sentido da aceitação do que vem. Não se preocupem com as resultantes elementares ao nível da humanidade. Preocupem-se unicamente em efetivamente estabilizar em vocês, em seu interior, a luz que vem. Porque o que vem não é a destruição, o que vem é a luz e a luz pode apenas destruir o que pertence à sombra. Assim, suas estruturas empresariais, suas estruturas familiares, suas estruturas sociais, suas estruturas políticas, suas estruturas econômicas devem também enfrentar isso, e isso é agora. Foi necessário em seu emprego do tempo preparar faixas horárias importantes para viver o que vocês têm a viver, que é, antes de tudo, um fenômeno interior.
o nível vibratório ao qual a Terra é confrontada e, portanto, vocês, como ser humano, atinge hoje novos níveis totalmente inéditos e ainda não experimentados na superfície desta Terra. O que vem é a luz e a luz não suporta a sombra. E a luz ilumina a sombra. E a luz dissolve a sombra. Este combate pode também viver-se no interior de você se a purificação não for terminada totalmente. Qualquer que seja a manifestação desta tensão, vão no sentido do acompanhamento da luz e do estabelecimento da luz em vocês. Eu repito, o mundo tal como vocês o conheceram, tal como vocês o vivem, tal como vocês o experimentam, não terá mais razão de ser o mais tardar até a data que eu lhes dei. Os acontecimentos tanto esperados, descritos em numerosas obras, profetizados por numerosos profetas, anunciados mesmo, hoje, pela sua ciência, estão aí. O aquecimento planetário que vocês vivem na superfície desta Terra concerne ao conjunto dos planetas de seu sistema solar. Um planeta que passa no céu da Terra a cada 3.600 anos, mas a distâncias diferentes todos os 3.600 anos, vem terminar seu périplo de 26.000 anos. Vocês estão no fim de uma respiração cósmica. Vocês estão no momento do retorno da energia do Pai e do Filho. Talvez alguns de vocês sentem isso no interior de seu coração, no interior de suas células. Esse momento é um momento de alegria. Esse momento é um momento luminoso. Quaisquer que sejam as consequências humanas, elas são apenas consequências humanas ligadas à recusa do homem em deixar estabelecer-se nele a luz. Não julguem aqueles que se baterão. Não julguem aqueles que partirão, porque não sabem para onde partem. Ninguém conhece o caminho de seu vizinho. Assegurem-se de estarem firmes em seu caminho e em seu destino e nesse porque vocês estão aí. Não há outra alternativa. Não há outros prazos. Os tempos fixados chegaram ao seu termo. Vocês entraram nos tempos do fim dos tempos. Vocês entraram nos tempos reduzidos e nesses tempos que vão conduzi-los ao limiar de uma nova humanidade e de uma nova raça raiz. Vocês solicitaram tanto do outro lado do véu, como deste lado do véu, nesta vida e em outras vidas, para viverem a liberação da ilusão da matéria. Esta ilusão da matéria foi decretada pelos senhores do karma há extremamente muito tempo. A única coisa que vocês não sabiam é que esse ciclo estava inscrito na precessão dos equinócios e nos movimentos planetários das constelações ao redor de vocês. Vocês e seus cientistas frequentemente chamaram Deus o ponto central. Há um erro de concepção neste nível. O ponto central não pode se resumir a Deus, assim como não pode se resumir a um ponto. O que sua perspectiva os faz chamar um ponto é realmente um orifício. É um lugar de onde tudo provém e para onde tudo deve retornar para passar do outro lado, para outra esfera de manifestação e para outra experiência. A matéria é apenas um campo de experiências. A matéria não é uma finalidade. As construções de sua sociedade são perecíveis e perecem porque são válidas apenas para um tempo, a fim de permitir à alma fornecer-lhes um quadro de evolução temporário na sua evolução ilimitada que é retornar à luz. Participo desde éons, nesse sistema solar e no conjunto dos sistemas solares, nesses momentos que preparam a transição, que são os momentos em que a luz aparece, em que a verdade eclode e onde nada do que foi escondido não lhe será mais escondido. Eu intervenho na fase prévia ao que virá realizar, conscientizar e materializar a reversão, que é o instante final que precede, se tal é seu desejo, sua ascensão. Durante este ano vocês viverão períodos de cansaço importante de seu corpo, com a impressão de viver, de maneira simultânea, esta dimensão e outras dimensões. Vocês viverão, de maneira sincrônica, certo número de acontecimentos que afetam tanto o desenrolar da vida nesta dimensão, mas também o desenrolar da vida da alma nesta dimensão. Vocês experimentarão em seu ser a grande transformação. Queria lhes dizer, almas humanas, não tenham medo, regozijem-se, porque que o que vocês aguardaram, o que vocês temeram, o que vocês esperaram está agora aí. Vocês devem fazer um esforço importante. Este esforço o mais importante vai consistir em girar seu olhar do mundo exterior ao mundo interior.
O que definia seus objetivos de vida, o trabalho, a família, o dinheiro, as felicidades da vida tais como vocês conheceram, mas também os sofrimentos desta vida como conheceram, deverá apagar-se diante da plenitude de sua vossa vida interior e de sua vida nova que vai ativar-se progressivamente e à medida das semanas que vêm. A partir de seu mês de outubro, o fogo micaélico penetrará seu coração. Aqueles que se tiverem prontos, aqueles que tiverem seu interior limpo, aqueles que tiverem feito o trabalho necessário de purificação poderão receber a energia micaélica no coração, que os despertará totalmente à sua dimensão da alma, nesta dimensão. Não prestem atenção ao alarido do mundo, porque este apenas começa. Seu ano será marcado por sismos mortíferos, por tempestades como jamais a terra conheceu, por relâmpagos no céu e fenômenos luminosos como jamais vocês observaram. E, no entanto, isso não é nada em relação à luz que vem. Isto é fundamental. Nós estamos com vocês, nós, classe arcangélica. Nós, que vimos de dimensões amplamente mais etéreas que a sua, baixamos a nossa taxa vibratória ao mais próximo possível de vocês a fim de assisti-los em sua preparação, em sua ascensão e em seu retorno à vontade e à casa do Pai. Vocês não devem conceber qualquer apego nem qualquer sensibilidade a nenhuma perda, porque as perdas são elas mesmas apenas ilusões. É perdendo suas ilusões que vocês reencontrarão sua centelha interior, sua divindade e sua herança. Não pode ser diferentemente. Vocês fizeram escolhas, será necessário assumi-las. Assumir as escolhas para dizerem, para fazerem, para irem aonde vocês devem ir, quaisquer que sejam as oposições do mundo exterior. Entre as oposições do mundo exterior encontram-se os constrangimentos ligados aos problemas financeiros, aos problemas afetivos, aos problemas profissionais, ou a qualquer outro setor que pode vir interferir com o desenvolvimento de sua luz interior. Vocês não devem aceitar qualquer compromisso quanto ao estabelecimento, à estabilização de sua luz interior, qualquer que seja o preço. Porque o que atribuem hoje com uma noção de preço e de sacrifício, abandonem antes que isso não represente mais nada, antes que vocês tenham olhos apenas para pedir e suplicar voltar atrás. Mas não haverá retorno. A etapa que vocês vão conhecer é uma etapa forçada, uma etapa cadenciada, que vai conduzi-los a viver e a compreender sua vida, suas vidas, seus caminhos na sua totalidade. Isto é um presente do Pai. Ele se reproduz a cada 26 mil anos. Pertence-lhes ter e apreender esta possibilidade, a fim de aceder a uma evolução luminosa. Recorde-se que, o que quer que seus olhos verem, qualquer que seja o drama do que é vivido no exterior, aquilo nada é comparado à abertura de coração, à abertura da alma que vocês vão viver. Aí está, almas humanas em encarnação, a solenidade do que eu tinha a lhes dizer, porque não é questão de fazer anúncios ligados a tempos futuros, mas anúncios ligados a tempos presentes. Em relação a isso, e unicamente, eu esclareço, em relação a isso, eu gostaria de tentar responder a algumas de suas questões. Questão: qual papel vai desempenhar Cristo nesta ascensão da Terra? Isso foi escrito em numerosos livros e, em especial, num livro que não foi desnaturado por aqueles que controlam as religiões. Quero falar do Apocalipse de São João. Cristo voltará como partiu. Tratar-se-á de um ser que chegará pelo céu. Não creiam em nenhum ser que se manifestaria, que lhes diria ser Cristo num corpo de carne, se ele não volta pelo céu. Ele será acompanhado por fiéis entre os fiéis. Entretanto, não é nesse momento, durante este ano. Vocês estão nas preparações. O Cristo interior e o Cristo exterior podem e poderão manifestar-se apenas sobre uma terra pacificada, sobre uma terra purificada e sobre uma terra elevada. Questão: seu tipo de luz, de intervenção, pode traduzir-se em queimaduras e agulhadas no corpo físico? Isso será uma norma progressivamente e à medida do aumento da irradiação cósmica que eu retransmito e que é, recorde-se, ligada à aproximação desse corpo celeste. Vocês sentirão um chamado interior extremamente potente para irem para a luz. Isto se traduzirá por calores importantes que necessitam beber muito mais água que de costume.
Os fenômenos de agulhadas que ocorrem na região superior do corpo, no meio do corpo, na direção do coração, e na parte inferior de suas costas são unicamente ligados à minha presença, minha radiação e minha manifestação. Vocês entraram nas zonas de hiperenergia, os momentos que precedem a parada da energia. Questão: como viver o melhor possível as horas que você preconizou reservar a cada dia? É desejável, se você tem a oportunidade, realizar frações horárias em número de duas. Uma ao levantar do sol e a outra ao cair do sol, que são tempos em que você vai ouvir a vibração que vem a você. Você vai integrar a vibração que vem a você e vai se preparar para girar seu olhar exterior para o coração interior. 2 frações horárias de 1 hora de seu tempo são amplamente suficientes. Chegará um momento, no curso deste ano, e em seu último trimestre, em que você não poderá, de qualquer modo, fazer diferentemente. Você não terá, aliás, outra grande coisa a fazer de exterior, em função dos acontecimentos que vêm. Eu tenho a esclarecer que, quando eu lhes peço para girar seu olhar para o interior, durante essas frações horárias, a coisa mais importante é estar à escuta da energia que os percorre. Progressivamente e à medida que vocês girarem sua consciência para esta energia que os percorre, vocês se aperceberão que ela não os percorre mais da mesma maneira, que a qualidade e a densidade da energia que vocês recebem nada mais tem a ver com o que vocês conheceram durante sua vida. Questão: o conhecimento das leis de Enoque é um alimento correto para o período? Sim. Seguramente. Questão: viajar, nesse momento, pode representar um perigo. O perigo é onipresente no exterior. Um lugar pode estar bem. Um lugar ou uma pessoa podem estar bem e viver a efusão da luz micaélica e passar num outro estado nos 15 dias seguintes. Há um sinal indiscutível de minha presença em seu céu. Se minha presença em seu céu, no lugar onde vocês estão, devesse instalar-se para além de 48 horas, seja através essencialmente de fenômenos luminosos, de fenômenos de irisação ou fenômenos de formas de nuvens, aquilo quererá dizer que, 15 dias mais tarde, o lugar onde vocês perceberam esses fenômenos será varrido pela luz micaélica. Questão: de quais formas se tratam? Trata-se de fenômenos coloridos totalmente incomuns, fenômenos de relâmpagos totalmente incomuns, auroras boreais para os lugares em causa ou ainda formas de nuvens extremamente específicas que vocês chamam de comboios de ondas, como se as nuvens fossem cortadas por frequências. Ou então a manifestação das forças arcangélicas ou das forças da luz da Confederação Galáctica sob forma de nuvens chamadas lenticulares. Se estes fenômenos são visíveis no lugar onde vocês estão, ouçam o que lhes diz seu ser interior. Vocês devem encarar medidas de proteção interior e preparar-se para viver a purificação das energias que eu derramo sobre a Terra. Entretanto, se ouvindo seu ser interior, este lhes pede para partir, então, façam-no. Questão: a que correspondem esses mesmos sinais no céu quando duram alguns minutos? Estes não implicam para vocês perigo imediato. Correspondem ao anúncio e ao sinal de minha presença, mas não ao anúncio e ao sinal de minha manifestação violenta. Questão: sua presença manifesta-se unicamente pelo fogo. Manifesta-se por tudo o que é elementar. O que vocês chamam cometa, o que chamam objeto que passa em seu céu, são ligados à minha manifestação. O ano em que eu vim à superfície de seu planeta foi o ano 96, durante o qual me manifestei pelos cometas visíveis em seu céu, mas também por tempestades extremamente precisas e específicas que sopraram, naquele momento, sobre o continente sul-americano. Portanto, manifesto-me pelo fogo, pelo ar, pela água e pela terra. As manifestações visuais observadas durante minha presente passagem em seu céu são manifestações ligadas a deslocamentos do que vocês chamam o éter. O éter é redistribuído na superfície de sua terra. Zonas que eram alimentadas em energia são doravante privadas. Zonas que não eram alimentadas reencontram-se hoje preparadas numa intenção e num objetivo bem precisos. Questão: o que fazer para acompanhar as pessoas que vêm para nós?
Vocês vão constatá-lo, vocês talvez já o constatem, alguns de vocês, quaisquer que sejam suas ocupações nesta sociedade, que inúmeras pessoas provam a necessidade de comungar, de juntar-se, de interagir de maneira diferente, de compartilhar de maneira diferente através da divisão de lugares, de espaços, de momentos, a fim de prefigurar os novos modos de funcionamento da consciência. Há ajuntamentos que se preparam, comunidades de células que se preparam a fim de poder explorar de maneira mais harmoniosa as energias que os percorrem. Isso está no lugar. É um movimento que anuncia, para dentro de algum tempo, os grandes ajuntamentos e os grandes agrupamentos da humanidade restante. Questão: a tabela de Esmeralda de Hermes tem a mesma importância que o livro de Enoque? Pode-se dizê-lo, mas o mais importante hoje é unicamente o que vocês vivem através de sua energia interior. Nada mais tem importância além disso. Aceitem girar seu olhar e viver sua interioridade. A solução, a porta de saída do que vem, não está absolutamente nos livros, não está absolutamente numa forma de conhecimento ou outra. Só o conhecimento da luz é primordial. A luz é energia, é amor, é revigorante. Vocês devem sentir que ela os percorre, vocês devem sentir que ela os revigora, vocês devem sentir que ela os transforma. Nada mais tem importância. Questão: vamos poder realizar uma conexão consciente com nossa divindade interior? Se tal é seu anseio, se tal é seu desejo, se esse é mesmo, eu diria, seu único mesmo anseio e seu único desejo, vocês ali chegarão. Para isso é necessário fazer calar os desejos exteriores, quaisquer que sejam. Questão: um céu alaranjado, ao raiar do dia, faz parte dos fenômenos luminosos. Faz parte, de maneira indiscutível. Mas, como observaram, como alguns de vocês já têm observado, as formas das nuvens, as formas e as cores de seus céus não serão mais, jamais os mesmos. Seu céu já está transformado. Resta agora transformar a Terra. Questão: as subidas de ácido ao longo do esôfago podem ser manifestações de seu fogo? Pode ser. Qualquer manifestação de tipo fogo ou de tipo ar, no interior de seus corpos, ocorrendo este ano, tem todas as possibilidades de ser ligada à minha ação e à minha presença. Agora, em período de fogo, qual é o elemento que virá aliviar o fogo? Trata-se da água. Nesse sentido, suas necessidades de água vão tornar-se extremamente importantes. Há uma redistribuição em vocês e uma modificação a um nível atômico da água que os constituem. Vocês devem acelerar esse processo de limpeza. Como? Aumentando e multiplicando por 2 a quantidade de bebida que absorvem por dia. Questão: convém pronunciar seu nome Micael ou Miael, NDR, o H pronunciado como um R emitido no fundo de garganta? A vibração do som do meu nome é, obviamente, uma limitação do que eu sou. Agora, a atmosfera vibratória a mais propícia no que concerne a minha consciência é a palavra Miael, NDR, o H pronunciado como um R emitido no fundo da garganta. Questão: as avarias elétricas ou eletrônicas podem estar em relação com sua ação? Isso será provavelmente uma constante na sua segunda parte do ano, mas esse pode ser o caso, em vocês, através de alguns circuitos eletrônicos. Questão: nas frações horárias das quais falava, quais são as horas ideais? A hora ideal ascendente corresponderia à hora que segue o levantar do Sol. No que concerne à fração horária, a segunda, trata-se da hora que precede deitar do Sol. Questão: o dinheiro como nós o conhecemos vai permanecer o meio de trocas? Durante um primeiro tempo, sim. Mas não se iludam, sua trama econômica já está destruída. De momento, o que chamam de nota tem um valor de trocas. Em pouco tempo valerá apenas o peso do papel. Mas aquilo não deve preocupá-los além medida porque não haverá mais muito a trocar. Questão: o segundo Sol é o planeta que os cientistas acabam de identificar sob o nome de Eris? Não. O segundo Sol é, infelizmente, ligado ao abrasamento nuclear de Júpiter que é, ele, desencadeado pelo planeta que vem. Questão:
poderia descrever mais precisamente esse fenômeno. É dificilmente realizável por palavras, porque essas palavras lhes mostrariam apenas um mecanismo exterior. Uma vez mais, a ignição e nuclearização de Júpiter são ligadas ao despertar em vocês forças do coração. Vejam ali apenas isso. A contrapartida física é, ela, secundária e, entretanto, dramática. Questão: nós seremos nutridos de maneira etérea. Serão nutridos pelas forças etéreas aqueles que terão desenvolvido seus circuitos etéreos, ou seja, o acesso à consciência da energia, a quinta dimensão. Questão: o que é para as crianças? Não se preocupem uns com os outros. Ocupem-se de vocês. Aí está a condição do cumprimento da luz. Qualquer pensamento que vocês emitirem de medo ou de questionamento em relação a um parente, ou em relação a um objeto, ou em relação a uma posse, ou a relações, faria apenas reforçar isto e essas problemáticas e afastá-los-ia de seu ser interior. A dificuldade vai ser aceitar girar sua consciência para o ser interior quando verão as coisas que constituíram a trama de suas vidas desaparecerem umas após outras. Questão: se há um segundo Sol, devido à ignição de Júpiter, isso significará que não haverá mais noite sobre a Terra? Não. Isso significa que vocês vão receber energias de tipo nuclear e nada mais. Questão: seremos levados, a título individual ou coletivo, para viver essa passagem? Sim, esse é o objetivo, mas para ser levado é necessário aceitar girar totalmente seu olhar para o interior, girar totalmente seu olhar sobre a luz que os atinge, sobre a luz que os transforma, sobre a luz que trabalha em vocês. Se sua consciência chega a soltar e a abandonar os esquemas de funcionamento antigos, perimidos, de suas vidas passadas, naquele momento, sim, vocês serão levados, mas não poderão ser levados se vocês têm e atribuem importância para o que não a tem mais. Questão: as relações de casal são conduzidas a desaparecer ou a se transformar? Sim. O que chamam de casal e que vocês procuram viver nesta humanidade de terceira dimensão é apenas a cicatriz de sua ferida inicial ligada à sua separação para com a fonte, com a chama. Aí está porque, desde vidas, vocês partem à procura do outro. Obviamente, iluminados da luz do Pai, vocês compreenderão que aquilo não tem mais sentido, porque vocês vão reencontrar sua própria fonte. O que vocês chamam casal não tem mais razão de existir na dimensão nova. Questão: é agora o nascimento do novo Adão. Se você chama assim a nova raça/raiz que deve emergir após a gestação, podemos dizer que um novo Adão nascerá na nova dimensão, no final desses acontecimentos, mas está em gestação. Questão: existem já alguns protótipos? Sim. Muito numerosos. E ainda insuficientemente numerosos em relação ao número da humanidade e de almas em encarnação sobre esta terra. Questão: cabe a esse Adão reunir? Não, porque vocês serão todos os que serão ascensionados, novos Adão. Não há outros mestres a seguir além de seu mestre interior. Desconfiem daqueles que lhes proporão que os sigam. Inúmeros seres, inúmeros movimentos vão procurar que vocês os sigam, mas vocês devem seguir apenas seu caminho interior. Entretanto, vocês vão começar a se reunir em células. Vocês vão preparar os grandes ajuntamentos e os grandes agrupamentos que ocorrerão, eles, no momento vindo. Mas vocês vão nesta energia e vocês irão nesta procura. Questão: o despertar provoca uma morte física ou simbólica? Os dois são possíveis. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Então, almas humanas em encarnação, eu lhes transmito a paz, eu lhes transmito a luz do Pai. Recebam a abundância interior e a luz interior. Acolham agora o que ponho à sua disposição e digo-lhes até muito em breve. Efusão de energia. Aos 3 Dimensões, 22 de janeiro de 2009. Versão do francês. CAG.